Boa noite. Vamos conversar com o CEO do Instituto de Pesquisa Atlas Intel, Andrei Roman. E a campanha pró-Bolsonaro agenda evento em Mossoró. O cenário político está no ar. Nós começamos o nosso programa desta segunda-feira, lembrando a você que você pode mandar sua pergunta. Olha, o CEO, diretor executivo, né, para ficar mais entendível, da empresa Atlas Intel, que realizou pesquisas no primeiro turno. Você deve ter visto, deve ter prestado atenção em todo o país. Tinha pesquisa da Atlas, a empresa de pesquisas. O CEO é o Andrei Roman e ele vai participar com a gente do programa de hoje de forma remota. Vamos conversar sobre pesquisas eleitorais. Então, você tem dúvida sobre o assunto? Você quer expor sua opinião? Então, manda pra gente. Nós temos o nosso WhatsApp, 8802-8979, o nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o nosso Twitter, Vonúvio, @CenaPolíticoTCM. Então, interaja com a gente no programa de hoje. Além disso, nós vamos trazer notícias sobre este segundo turno, a campanha aqui em Mossoró. A gente já mostrou na semana passada a movimentação pró-Lula e já tem evento marcado para esta semana pró-Bolsonaro. Então, fique atento aqui no programa de hoje com a gente. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Além disso, você que nos acompanha na nossa reprise, no nosso canal do YouTube, muito obrigado pela audiência de todas as noites aqui na sua TCM. Vamos com informação. Para os beneficiários do Auxílio Brasil, o Ministério da Cidadania divulgou as instituições financeiras autorizadas a realizar os empréstimos consignados. No empréstimo consignado, o desconto é direto na fonte. Em razão das parcelas serem descontadas diretamente da folha de pagamento, os bancos têm garantias que as prestações serão pagas em dia. Veja a lista das instituições habilitadas: a Caixa Econômica Federal, o Banco Agibank, o Banco Crefisa, o Banco Daicoval, o Banco Pan, Capital Consigne Sociedade de Crédito Direto, Facta Financeira, Pintos S.A. Crédito, QI Sociedade de Crédito Direto, Valor Sociedade de Crédito, Zema Crédito. No total, são 12 instituições financeiras cadastradas, incluindo a Caixa Econômica Federal. O valor da parcela deve ser proporcional a 40% do total do benefício, considerando o valor de R$ 400. Sendo assim, o valor da parcela não pode ultrapassar R$ 160. O número máximo de parcelas será de 24 e a taxa de juros não poderá ser superior a 3,5% ao mês. E agora a gente vai começar a nossa conversa com o Andrei Roman, que é o CEO, o diretor executivo da empresa de pesquisas Atlas Intel. Um assunto que causou muita polêmica neste primeiro turno, que foram as pesquisas eleitorais. E eu já começo o programa perguntando a Andrei: as pesquisas eleitorais no Brasil, elas erraram? Acho que essa pergunta o senhor já ouviu muitas vezes. Boa noite. Participar neste programa e boa noite a todos os telespectadores de Mossoró e áreas ao redor. Carol, com muita honestidade, eu acho que a gente pode afirmar que as pesquisas, sim, erraram de maneira bastante dramática, tanto em nível nacional, na pesquisa para presidente, também nas pesquisas para os cargos de governador e senador, eu diria na maioria dos estados da federação. O instituto que eu represento conseguiu se acercar mais do resultado no nível nacional que qualquer outra pesquisa. Também nossa pesquisa foi mais próxima do resultado em 9 de 11 estados onde a gente divulgou pesquisas de véspera. Mesmo assim, existiram até nos nossos resultados alguns que acabaram não sendo tão precisos. Por exemplo, a nível nacional, a gente apontava para uma distância entre o Lula e o Bolsonaro de 9 pontos. Foi uma distância que, de fato, acabou sendo de 5 pontos. Na nossa pesquisa, o Bolsonaro foi
subestimado em 2 pontos e o Lula foi superestimado em 2 também. Isso fez com que uma diferença aqui na nossa pesquisa era de 9 pontos. Quando a gente viu a apuração dos votos, ela caiu para 5. Em alguns outros estados importantes, no Rio de Janeiro, em São Paulo, as tendências finais em termos de voto útil para governador foram determinantes e a gente subestimou também um pouco do desempenho dos candidatos que chegaram em primeiro, mas também tivemos alguns sucessos importantes. Por exemplo, fizemos a única pesquisa que acertou a virada no Ceará, do Elmano de Freitas, a única pesquisa também que destacou a liderança na corrida do Jerônimo do PT, e em outros contextos também ilustrando corretamente a fortaleza de candidatos do campo da direita, como, por exemplo, a vitória nas corridas para senador do Sérgio Moro, no estado do Paraná, e também do astronauta Marcos Pontes, em São Paulo. Então, eu diria que as pesquisas em geral tiveram um mau desempenho e eu estou bastante contente que nesse quadro que acho que desapontou bastante, né, a audiência dos principais veículos de mídia e o eleitorado em geral no Brasil, pelo menos acho que a Atlas teve um desempenho bastante satisfatório nesse primeiro turno. Qual é a grande diferença na busca por esta amostragem da Atlas? Porque o que a gente percebe de outros institutos de pesquisa é que realizam presencialmente, né, pessoalmente, por telefone, e a Atlas realiza pela internet. Como é que funciona isso? É o seguinte, na nossa abordagem, cada vez que um internauta entra para fazer uma navegação padrão na tela de um computador, de um laptop, ou principalmente, mais de 90% dos casos, de um smartphone, existe uma chance desse respondente se deparar com um anúncio aleatório disparado pelos sistemas do Atlas através de uma propaganda programática, de um banner publicitário, para responder à pesquisa. Então, você poderá ver esse anúncio, igual você vê diversos outros anúncios comerciais na tela do seu aparelho, vai clicar nele, vai ser transportado para a interface da Atlas, um questionário estruturado com todas as perguntas de intenção de voto, depois outras perguntas relevantes e, no final, o perfil demográfico. Poderá preencher esse questionário e submetê-lo. Cada questionário tem um identificador único, sendo impossível ele ser preenchido mais de uma vez, sendo também impossível ser compartilhado com outros respondentes, sem que a gente possa identificar esse comportamento. Então, existe toda uma checagem, uma verificação do ponto de vista de segurança dos dados, e depois disso também temos um procedimento de calibragem amostral, que vai buscar calibrar a amostra de acordo com as dimensões de representatividade do eleitorado brasileiro. Então, questões como sexo, faixa etária, escolaridade, renda, recebimento de algum tipo de benefício social e outros critérios de representatividade que a Atlas julga importantes para fazer uma boa construção amostral. Cada respondente, por conta disso, terá um peso único dentro da amostra. A amostra final, uma vez calibrada, será muito semelhante ao perfil do eleitorado e, a partir disso, a gente vai poder concluir com alguma significância estatística, dentro de uma margem de erro, qual que é o real nível de preferências de intenção de voto para cada um dos candidatos aos diversos cargos que a gente estudou. O senhor afirmou que concorda que os institutos erraram, embora as pesquisas, as sondagens da Atlas Intel tenham sido as que mais se aproximaram, de acordo com os números que o senhor mesmo apresentou, do resultado real. Mas por que resultados tão diferentes, de uma forma geral, né, entre os resultados das pesquisas e o resultado real do primeiro turno? Por que o senhor acha que aconteceu essa disparidade tão grande em alguns casos? Carol, me parece que existem diferenças metodológicas importantes entre os institutos e eu poderia contar algumas dessas diferenças que me parecem que foram as que mais impactaram em relação a essas discrepâncias.
Uma questão que me parece muito relevante neste ciclo é a não calibragem por faixa de renda de muitas das amostras das pesquisas mais importantes no país. Existiu uma superrepresentação do público mais pobre, do eleitorado de até 2 salários mínimos, em muitos estados. E a nível nacional, a gente tem dados referentes à distribuição por renda do eleitorado brasileiro e a gente vê que num segmento de até 2 salários mínimos, de acordo com dados públicos do IBGE, temos aproximadamente 35% da população adulta, ou seja, do eleitorado. Quando a gente compara esse dado com a amostragem de vários institutos, a gente vê que nessas amostras de muitas pesquisas, o segmento de até 2 salários mínimos estava super representado, até 80% ou 90% às vezes. Muitas das amostras tinham em torno de 55% a 60% da amostra total dentro deste grupo. Acaba que esse segmento é um dos segmentos em que o presidente Bolsonaro tem o seu pior desempenho. É um eleitorado onde até hoje, apesar dessa tentativa de focar em termos de mudar o seu discurso e também esse pagamento recente de um aumento do Auxílio Brasil, até hoje, entre os mais pobres, o presidente Lula tem uma nítida vantagem. Então, quando você superrepresenta o tamanho do eleitorado mais pobre do país, isso acaba impactando negativamente o desempenho do presidente Bolsonaro e a gente viu, então, erros sistemáticos por conta disso em basicamente todos os estados onde os institutos não estavam calibrando adequadamente a variável renda. Além disso, existe um outro fator um pouco mais, vamos dizer, sutil. Existem eleitores mais tímidos que no momento da entrevista, dependendo do contexto de como forem abordados, podem não declarar exatamente o que irão fazer de fato no dia da votação. Existe um estudo da empresa Futura que observou que eleitores homens, entrevistados por outros homens, declaravam uma intenção de voto no Bolsonaro mais de 10 pontos acima de eleitores homens entrevistados por mulheres. Ou seja, é algo que não deveria acontecer, mas acontece, porque basicamente existe esse fenômeno de interação humana, dependendo de como se dá a entrevista, quem que está na sua frente, quem que está fazendo a pergunta, o perfil deste interlocutor pode afetar a declaração do voto. Isso foi outro elemento, me parece, que a Atlas conseguiu se destacar, porque tendo uma coleta com recebimento de questionário 100% via web, a gente eliminou esse potencial de interação humana, esse efeito de eleitor tímido. Simplesmente os nossos respondentes poderiam submeter os questionários no pleno conforto das suas casas, em condições de plena anonimidade, sem sentir qualquer tipo de pressão psicológica para esconder a real intenção de voto. Além disso, provavelmente tivemos também alguns eleitores que mudaram de opinião no dia da votação, alguns que migraram de candidatos como Ciro Gomes, Simone Tebet, e também acho que é plausível a ideia de que o eleitorado bolsonarista é um eleitorado mais engajado. Eles tendem a se engajar de uma maneira muito mais militante na política, e então a taxa de abstenção dentro desse público bolsonarista ela acaba sendo uma taxa de abstenção mais reduzida em relação aos eleitores de outros candidatos. Vamos então fazer nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e continua a nossa conversa com o CEO da empresa de pesquisa Atlas Intel, André Roman.